Então, nós estávamos tentando até aqui comparar aí vamos dizer, o comportamento de sistemas contínuos com sistemas discretos para sistemas de primeira e segunda ordem, mostrando o que acontece quando o polo em S tem parte real positiva. Isso sempre vai me dar em Z um módulo maior que 1. Aí nós temos sistemas instáveis. Sistemas que têm polo com parte real em S negativo, vai me dar um polo em Z com módulo menor que 1. Nesses casos, os sistemas são estáveis. Mas mesmo o sistema sendo estável em S, nós temos que tomar muito cuidado com a frequência de amostragem desse sistema, certo? Se nós escolhermos uma frequência de amostragem que essa frequência é menor que a frequência dos polos, nós vamos ter problemas com o sistema discreto, certo? Então eu tenho que ter em mente que os polos do meu sistema, eles me dão uma frequência, que a gente vai considerar a frequência de corte. O mesmo raciocínio que nós usávamos para sinal, eu tenho que usar para sistemas. Então, se eu tenho um polo que a sua frequência é 10 Hz, não basta escolher uma frequência de amostragem que é o dobro, 20 Hz. Eu tenho que escolher uma frequência de amostragem que é de 10 a 20 vezes maior do que a frequência dos meus polos do meu sistema. Certo? Então, o raciocínio que para sinal senoidal eu fazia para a frequência do sinal, para sistemas eu vou aplicar para a frequência do polo. Certo? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui desses slides, certo? Primeiro, como obter informação se o meu sistema discreto é estável ou instável. O módulo dos polos tem que ser menor que 1 em sistema discreto. Segundo qual a frequência de amostragem que eu vou aplicar em um sistema, certo? Eu vou pegar os polos do sistema contínuo, vou ver que frequência isso está, e eu tenho que aplicar uma frequência de discretização de 10 a 20 vezes maior. Mas essa questão da escolha da frequência de amostragem nós vamos discutir mais ainda na próxima aula, tá? Eu sei que a gente viu bastante coisa, mas essa última mensagem que eu passei para vocês, eu acho que ficou mais ou menos clara, né? Módulo em Z menor que 1, polo estável. E na hora de escolher a frequência de amostragem, eu tenho que tomar algum cuidado aí, mas a gente vai discutir isso mais a fundo ainda. Achei que tinha travado de novo. Tudo certo, pessoal? Tudo certo. É que é muita informação, né? É muita informação, eu entendo. A gente não precisa guardar tudo, pessoal, mas eu não quero só passar a informação para vocês sem dizer de onde que veio, tá? Mais para frente, quando vocês precisarem, vocês podem assim, estudar um pouco mais e vocês vão saber de onde que veio, certo? Mas eu não queria só jogar a informação para vocês sem mostrar de onde que vem essas coisas, certo? Professor, você acha que conseguiria mostrar mais algumas coisas no MATLAB, sei lá, para exemplificar? Sim. Talvez? Eu não vou conseguir na aula de hoje, tá? Eu queria terminar um material, aí a aula que vem eu vou ver se eu foco mais em exemplos de simulação no MATLAB, tá? Beleza, professor, obrigado. A aula que vem eu vou trazer mais exemplos para não ficar tão teórico assim, né? A gente tentar exercitar um pouco mais. Hoje eu precisava terminar um conteúdo, senão eu não consigo entrar em algumas coisas na próxima aula, tá? Beleza, professor, pode Joia. seguir. Então tá, deixa eu compartilhar, né? Que eu parei o compartilhamento. Eu só conferir se está gravando, está gravando. Então vamos lá. Então, se eu tenho um sistema contínuo,
e eu quero discretizar esse sistema, é a mesma coisa que eu colocar um amostrador na entrada do sistema. Bom, em sistemas contínuos, quando eu quero obter a função de transferência, eu preciso obter a relação entre a saída pela entrada. Isso me dá a função de transferência. Em sistemas discretos, eu quero fazer a mesma coisa. Só que se eu tenho um amostrador na entrada do sistema, na entrada desse sistema o sinal é discreto. Mas como essa planta, na verdade, é uma planta contínua, na saída eu tenho um sinal contínuo. Eu não posso obter uma função de transferência misturando sinal contínuo com sinal discreto. Para obter a função de transferência discreta, eu vou supor que na saída da minha planta eu também tenho um discretizador. Aí sim eu vou poder obter a função de transferência do meu sinal da minha saída amostrada pelo sinal amostrado. Certo? Então aqui eu consigo obter a função de transferência amostrada dessa planta. Cuidado que eu tenho que ter, né? Uma é a escolha da frequência de amostragem, que nós vamos discutir melhor na próxima aula ainda, certo? A outra é que quando eu faço isso, as informações entre as amostras são perdidas, porque eu só estou olhando o sinal exatamente no período de amostragem. Então depois, quando eu obter a minha saída da minha sistema discretizado por uma entrada discretizada, a minha função de transferência discreta, ela perdeu as informações entre as amostras, certo? Eu só conheço o comportamento do sistema exatamente nos múltiplos do período de amostragem. Entre eles, eu não sei o que aconteceu. Se eu respeitar o teorema de amostragem, escolher uma frequência que seja alta o suficiente, vou ter certeza que entre as amostras eu vou ter praticamente um sinal contínuo entre elas, certo? Uma outra coisa importante, eu não vou me atentar muito na demonstração, tá? Eu vou acabar indo meio direto na afirmação. Se eu tenho duas funções de transferência e eu tenho amostradores entre elas, ou seja, eu tenho um amostrador na entrada dessa função contínua e mais um amostrador entre as duas funções, e esse amostrador virtual na saída, a função de transferência desse y1 pela entrada do sistema, ela é igual a discretizar cada uma dessas funções de transferência em separado. Certo? Então eu posso discretizar essa. A função de transferência do conjunto é o produto das duas funções discretizadas. Agora, se eu não tenho um amostrador entre elas, eu primeiro preciso fazer o produto em S para depois aplicar a discretização. Certo? Para diferenciar um caso do outro, a gente aqui então, quando eu tenho amostradores entre as duas funções de transferência, o resultado final é G de Z, G1 de Z vezes G2 de Z. Agora, se eu não tenho amostradores, eu digo que é G1, G2 dZ. Isso significa que eu primeiro fiz o produto em S para depois discretizar esse sistema. E uma coisa é diferente da outra, certo? Se eu primeiro faço o produto em S para depois discretizar, é diferente de eu discretizar uma função, discretizar a outra e depois fazer o produto. Certo? Não vou então entrar muito em detalhe nessa prova, tá? Mas isso é importante que vocês guardem. Não é a mesma coisa eu fazer o produto das funções discretas do que discretizar o produto do contínuo, certo? Para provar isso, eu vou até acelerar essa parte aqui, eu vou pegar um exemplo. Então, eu não vou entrar nessa demonstração, eu vou pular esses dois slides, eu vou pegar um exemplo. Então, eu tenho uma função g de 1, que é 1 sobre s mais 1, uma função g2, que é 1 sobre s mais 2, e o produto dessas duas funções.
G1 vezes G2 de S é S ao quadrado mais 3S mais 2. Simplesmente o produto dessas duas, certo? Se eu discretizo essa primeira função, eu estou discretizando com o segundo, eu chego em 0,6 sobre z menos 0,3, alguma coisa, certo? Para obter essa função, eu usei o comando do MATLAB, Continue to Discrete, com o período de amostragem de 1 segundo. Se eu discretizar a segunda função, eu vou chegar aqui então em 0,4 sobre z menos 0,13, certo? Então, discretizei essa função no MATLAB, discretizei essa função no MATLAB e vou agora fazer o seguinte, fiz o produto em S e depois vou discretizar. Então, peguei essa função de transferência e discretizei. Notem que se eu fizer o produto dessa por essa, não vai dar isso aqui. Eu vou até colocar o resultado. Então, o produto dessa por essa não dá essa função de transferência, certo? Notem que o denominador é o mesmo, mas o numerador é diferente. Então, estou, assim, de certa forma, provando numericamente para vocês que a transformada desse produto não é igual ao produto das transformadas. Certo? Ou seja, se eu primeiro faço o produto para depois aplicar a transformada Z, é diferente de aplicar a transformada Z em cada uma das funções e depois fazer o produto da função em Z. Certo? São coisas que não dão o mesmo resultado. Bom, se eu tenho pelo menos um exemplo que me diz isso aqui, então eu já posso afirmar que essa desigualdade é verdadeira, certo? Bom, no tempo, o que isso significa, né? Aqui tem assim, as linhas de comando do MATLAB que eu usei para criar aquele exemplo para vocês. Então, o período de amostragem é de 1 segundo. Eu criei um numerador e um denominador da função número 1, um numerador e um denominador da função número 2, criei as suas funções de transferências e fiz o produto. O G3, então, é o produto de G1 vezes G2 em S. Discretizei G1, discretizei G2, Continue to Discrete, com o período de amostragem. Discretizei o G3, que é o produto, e depois fiz o produto de G1 de Z por G2 de Z. E vocês veem que esse resultado aqui, que eu mostrei no slide anterior, é diferente desse resultado aqui. Ou seja, primeiro discretizo, depois faço produto. É diferente de primeiro multiplicar para depois discretizar, certo? Bom, vamos ver no tempo qual que é a diferença, certo? Se eu aplicar um step em cada uma das funções, o que eu vou obter? Então, primeiro aqui, a função step do sistema contínuo e do sistema discretizado com o segundo para G1. G1 contínuo em azul, G1 discreto em verde. Vamos ver o mesmo gráfico para a função G2. Então, aqui meu polo é mais rápido, né? Então estabiliza mais rápido. Então, aqui em azul, sistema contínuo, em verde, sistema discreto. O sistema de segunda ordem G1 vezes G2, ele me dá essa resposta aqui que é muito parecido com o G1, certo? O G1 é dominante. Em verde, eu estou vendo a função de transferência que eu discretizei, ou seja, primeiro fiz o produto, depois discretizei. Nesse caso, o meu sinal em verde segue o G1 de forma exata. E aqui o segundo exemplo, eu primeiro discretizei para depois fazer o produto. Notem que aquele zero que eu tenho no meu sistema, ele é um atraso. Meu sinal fica um pouco atrasado. Então, de novo, eu também consigo ver no tempo que se eu primeiro faço o produto para depois discretizar, é diferente de discretizar G1, discretizar G2 e fazer o produto em Z. Certo? Me dá um atraso. Então, de forma intuitiva, uma coisa que eu posso mostrar para vocês aqui é o seguinte.
Se eu coloco um discretizador entre as duas funções, isso me leva a um atraso maior. Então, toda vez que eu colocar um discretizador no meu sistema, na verdade eu estou colocando um atraso nele também. Bom, pessoal, eu sei que a gente viu bastante conteúdo, mas eu queria passar mais um conteúdo ali. Eu vou pular algumas etapas, tá? E eu vou focar só no que é mais importante, certo? Que realmente acho que não vai dar para a gente ver algumas coisas em detalhes aí. Uma coisa que vocês devem ter notado, quando nós discretizamos o sistema de segunda ordem, eu vou até voltar para o slide. Então, note que quando eu discretizei esse sistema aqui de segunda ordem no numerador e ordem zero no numerador, segunda ordem no denominador e zero no numerador, quando eu discretizei esse sistema, vocês notem que apareceu um zero que não existia no sistema contínuo. Esse zero que apareceu no meu sistema contínuo, ele é chamado de zero de amostragem. Ele foi inserido pelo processo de amostragem. Geralmente, o grau relativo da minha função discreta vai ser sempre igual a 1. Se eu pegar, então, o grau do denominador e subtrair pelo grau do numerador da função discreta, em geral, vai dar sempre igual a 1. Se o grau relativo da minha função contínua for maior que 1, o processo de discretização vai sempre inserir zeros, de tal forma que o resultado seja uma função discreta com grau relativo pelo menos igual a 1. Tranquilo, pessoal? Estou afirmando isso aí para vocês, certo? Se essa função fosse de terceira ordem e aqui eu não tivesse nenhum zero, ele iria inserir 2 zeros de amostragem. Então, deixa eu avançar aqui e voltar lá para onde eu queria. Então, toda vez que eu discretizar uma função contínua, a minha função discreta vai ter o mesmo número de polos. Certo? Então, o número de polos da minha função contínua e da minha função amostrada vai ser sempre igual. E se eu quiser saber a posição desses polos, basta eu pegar o valor do meu polo em S e aplicar na definição de Z. Eu vou obter a posição equivalente do meu polo em Z. Já os zeros, eles são divididos em 2 tipos. Os zeros estruturais, que são aqueles zeros que estão na minha função contínua. Esses zeros também são mapeados pela mesma função, certo? Se eu tenho a posição do zero, eu coloco aqui na definição da minha função, da minha definição de Z, e obtenho minha posição do meu polo em Z. Uma coisa que vocês devem notar aqui, que essa posição do polo e do zero estrutural em Z, ela depende do período de amostragem. Toda vez que eu alterar o período de amostragem, a posição do meu polo em Z varia. Mesmo a posição do polo em S estando constante, certo? Então, toda vez que eu discretizo uma função de transferência, se eu mudar o período de amostragem, a função de transferência em Z muda. Só que os meus zeros, se o grau relativo da minha função em S não for igual a 1, quando eu fizer o processo de amostragem, o meu processo vai inserir zeros a mais no meu sistema, de tal forma que o grau relativo da função de transferência discreta seja igual a 1.
Esses zeros inseridos pelo processo de amostragem são chamados de zeros de amostragem. Bom, vamos olhar agora para essa definição de Z, certo? Essa definição de Z, se eu pegar esse período de amostragem e começar a diminuir esse valor, o valor em Z tende para 1. Então, toda vez que esse TS tender para 0, lembrem que E elevado a 0 é 1. Então, se eu começar a diminuir muito o período de amostragem, diminuir, vai chegar uma hora que esse meu polo em Z vai sempre tender para 1, independente da posição do polo em S, certo? Então, o que eu queria comentar aqui para vocês? Se eu aumento a frequência de amostragem, ou seja, diminuo o período de amostragem, e esse período de amostragem diminuir demais, a posição do polo em Z sempre tende para 1. A posição dos zeros estruturais é a mesma coisa, porque a definição dela é a mesma, certo? Para eu achar a posição do zero, eu aplico a mesma fórmula do E na STS. Já a posição dos zeros de amostragem, ele depende do número de zeros de amostragem que forem incluídos, certo? Se eu tiver um único zero de amostragem, esse zero, quando o período de amostragem tender para 0, ele vai tender para menos 1. Certo? Essa posição que eu estou falando é para onde tende o zero de amostragem, caso o período de amostragem tender para 0. Para mostrar isso de uma forma melhor, eu vou pegar um exemplo de uma equação. Certo? Então, aqui eu tenho uma função de transferência, que é uma função de transferência de terceira ordem, e cujo numerador é de primeira ordem, ou seja, o grau relativo dessa função em S é igual a 2. Então, eu tenho 3 polos, um polo em menos 1, e um par de polos complexos conjugados. E tenho também um zero no meu numerador. Então, notem que o grau relativo dessa função ele é igual a 2. Quando eu discretizar essa função, eu já posso afirmar para vocês que meu processo de amostragem vai inserir um segundo zero. E esse segundo zero é um zero de amostragem. Esse zero é um zero estrutural e vai surgir mais um zero. Então, se eu discretizar essa função com um período de 1 segundo, a minha função transferência, além do meu zero estrutural, eu tenho mais um zero de amostragem. Eu sempre vou ter 3 polos, certo? Meu sistema contínuo tem 3 polos, meu sistema discreto tem 3 polos. Se o grau relativo do meu sistema contínuo não for 1, o meu processo de discretização vai adicionar um zero. Bom, se eu vario o período de amostragem, a função... Isso aqui não está em S, está em Z. A função amostrada em Z vai variar, certo? Por quê? Porque a posição dos polos e zeros está variando. Então, toda vez que eu vario aqui o período de amostragem, eu obtenho uma equação discretizada diferente. Bom, olhando assim, está um pouquinho complicado ver a posição dos polos e zeros, mas eu vou colocar numa tabela para nós podermos observar. Então, lembrando, o meu sistema discreto tinha 3 polos, o meu sistema contínuo tinha 3 polos, o meu sistema discreto também. O meu sistema contínuo tinha um único zero. Esse zero do sistema contínuo ele é chamado de zero estrutural. Para ter o processo de discretização, ele adicionou mais um zero, para que o grau relativo do sistema discreto ficasse igual a 1. Esse zero é chamado de zero de amostragem. Então, conforme eu vou diminuindo o período de amostragem, notem que o meu polo real ele foi aumentando e tendendo para 1. O meu par de polos complexos conjugados, notem que a parte real foi aumentando,
a parte imaginária foi diminuindo, ou seja, o seu módulo também está tendendo para 1. O zero estrutural também está tendendo para 1. Agora, o zero de amostragem, ele está tendendo para menos 1. A posição que esse zero de amostragem vai tender vai depender do número de zeros de amostragem. Certo? Então, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, não é que o meu polo vai ficar em 1, certo? O valor desse polo ele vai depender do TS. Por quê? Porque a definição de Z é igual a E, vou voltar ali, né? Então, Z é igual a E na STS. Então, a posição do meu polo em Z depende da posição do polo em S, mas também depende do período de amostragem. Então, variei o período de amostragem, eu vario a posição tanto do polo quanto do zero estrutural. O zero de amostragem ele vai tender para valores diferentes, certo? Não vamos nem entrar muito nesse detalhe, mas eu preciso que vocês guardem isso. Polo e zero estrutural, se eu diminuir demais o período de amostragem, ou seja, aumentar a frequência de amostragem, eles sempre vão tender para 1. O zero estrutural ele vai depender do número de zeros do número de zeros de amostragem que eu tiver no sistema. Graficamente, eu sei que é um pouquinho ruim de ver, que essa resolução aqui é meio ruim, certo? Então, aquela função discretizada com período de 1 segundo, eu tenho aqui com um x os meus 3 polos, e essa bolinha, o zero estrutural, e aqui o zero de amostragem. Conforme eu vou diminuindo o período de amostragem, note que os meus polos de zeros vão tendendo para 1. Enquanto o meu zero de amostragem está tendendo para menos 1. Vou aumentando, cada vez mais esse conjunto vai tendendo para 1. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Vou diminuir aqui um pouquinho. A princípio, quando nós vermos o resultado no tempo, parece que é algo bom, certo? O problema é que, como nós estamos trabalhando com sistemas discretos, sistemas digitais, pode chegar uma hora que a resolução do meu sistema não distinga mais um polo de um zero. E eu acabo cortando, como todos os meus polos e zeros estão tendendo para 1, vai chegar uma hora que eu vou acabar cortando o polo com zero, que não é verdade, certo? É um engano quem está fazendo. Então, qual que é o problema de eu aumentar demais a frequência de amostragem? Aquele negócio que eu falei, se eu aumentar demais a frequência de amostragem, eu vou ter mais resolução, vou acompanhar melhor a dinâmica do sistema, só que eu posso cair numa armadilha de aumentar tanto essa frequência que a posição do polo e do zero começa a se anular. Eu acho que estou com um sistema de uma ordem baixa, mas na verdade a ordem do meu sistema é mais elevada, certo? Então, aumentar demais a frequência de amostragem pode cair num problema. A princípio a gente não enxerga isso, certo? Mas em sistemas digitais, devido à resolução das variáveis, isso pode uma hora me atrapalhar. Vou voltar para a apresentação. Então aqui eu tenho a resposta do meu sistema contínuo e aqui do meu sistema discreto com um período de amostragem de 1 segundo. Conforme eu vou baixando o período, ou seja, aumentando a frequência, os meus degraus vão ficando menores, certo? Quanto mais eu vou fazendo isso, aparentemente o meu sistema discreto vai tendendo para o contínuo, né? Até que vai chegar uma hora que eu praticamente não consigo enxergar os degraus ali, né? Para eu enxergar os degraus, eu teria que aplicar um zoom. Qual que é o problema? Todos os meus polos e zeros estruturais estão tendendo para 1. Uma hora eu posso ter algum problema com o meu modelo. Porque se eles estão tendendo todos para 1, uma hora eu vou começar a cortar polo com 0,
eu vou reduzir a ordem do meu sistema, mas essa é uma redução que não é verdadeira. Não sei se deu para entender aí. Então, quando eu reduzo... Professor, Oi? e tem uma quantidade um tamanho que você consiga julgar se é o suficiente, se passar disso vai O dar problema? recomendado aí na bibliografia é eu escolher uma frequência de amostragem de 10 a 20 vezes, maior do que a frequência dos polos. Eu tenho visto nos trabalhos dos alunos que 20 vezes é melhor, 10 vezes me parece que às vezes não dá um resultado muito bom. Então esse valor que é considerado um valor ótimo aí, certo? Um valor ideal. Conforme a gente... essa resposta depende também do tipo de variável do meu sistema discreto, certo? Se é uma variável de 8, 16 ou 32 bits, ou mesmo se for uma variável de ponto flutuante, dificilmente eu vou ter problema. Então, essa é mais ou menos a resposta, certo? Vai depender da resolução das minhas variáveis. Tipicamente, eu diria para você que é escolher uma frequência de amostragem 20 vezes maior que a frequência dos polos. Certo? Ok, ok, professor. Tá, joia. Aqui só, então, um exemplo aí de um processo de amostragem, certo? Então, se eu quero ver primeiro a função amostrada do zero ordem hold. Então, a função em S do zero ordem hold é 1 menos E na STS. Então, lembre que quando nós temos sistema discreto, eu sempre aparece esses expoentes complexos sobre S. Então, essa é a função de transferência em S do zero ordem hold. Se eu colocar, então, um discretizador aqui e quiser saber a função de transferência do zero ordem hold em Z, então, eu tenho que aplicar a transformada Z em cima de S. Lembrem que E na STS nada mais é do que a definição de Z, certo? Então, eu posso simplesmente pegar aqui E na menos STS, isso aqui, substituir por menos E. Bom, não tem sentido eu aplicar a transformada Z em cima de Z, certo? Então, 1 sobre menos Z, eu posso jogar para fora aqui da minha transformada Z, certo? Bom, a transformada Z de 1 sobre S, se eu for naquela tabela que eu mostrei para vocês que compara função contínua, transformada de Laplace e transformada Z, essa função 1 sobre S é o degrau, a discretização do degrau é Z sobre Z menos 1. Então, para eu discretizar isso aqui, substituo aqui por 1 sobre S por Z sobre Z menos 1, porque isso aqui é o degrau. Se eu discretizar o degrau, eu vou ter o degrau em Z, que é Z sobre Z menos 1. Essa função aqui, o próximo passo que eu tenho que fazer vou multiplicar e dividir essa função por Z, certo? Isso aqui é igual a Z menos 1 sobre Z, ou seja, a função de transferência do zero ordem hold é 1 em Z. Se eu quiser discretizar uma função qualquer, então vou pegar agora, colocar o meu amostrador, o zero ordem hold, e colocar aqui uma planta qualquer, e quero obter a função de transferência em Z, se eu quisesse fazer isso na mão, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu faço o produto dessas duas funções, para depois aplicar a transformada Z. Bom, eu sei que a transformada Z do zero ordem hold é 1 menos NST sobre S, vezes a minha função de transferência do meu sistema em S, certo? Essa parcela aqui em cima nada mais é do que 1 menos N menos 1.
transformada a z da minha função transferência sobre S. Bom, como que eu faço isso aqui? Eu posso aplicar frações parciais para obter funções mais simples, de tal forma que eu consiga ir na tabela que compara transformada de Laplace com transformada z e obter a função de transferência em z. Certo? Ou eu vou lá no MATLAB, pego a minha função, uso o comando continuous to discrete, cujo método de amostragem vai ser o zero order root, e obtenho a função de transferência em z também, certo? Aqui eu queria só dar uma ideia para vocês. Sempre que nós precisarmos fazer isso, nós vamos usar lá o comando continuous to discrete para discretizar nossa função de transferência. Certo, pessoal? Eu sei que foi muito conteúdo, certo? Eu acho que seria interessante vocês estarem revisando esse material que a gente viu, mas tem algumas mensagens que são mais importantes, certo? Uma coisa que é muito importante é a gente saber que em Z, um polo estável é um polo que está dentro do círculo unitário. Certo? Isso é uma informação importante. Outra informação importante é eu saber que quando eu diminuo demais aumento demais a frequência e diminuo o período de amostragem, meus polos e zeros vão todos tendendo para 1. Certo? Então, num primeiro momento parece algo muito positivo aumentar a frequência de amostragem, mas isso pode, como eu comentei, pode causar alguns problemas de precisão aí também. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Curiosidade? Na próxima aula a gente vai fazer mais simulações, certo? E vamos tentar trabalhar com mais exemplos. Inclusive aí tentar discretizar alguns controladores, né? E ver se a gente começa a trabalhar um pouquinho mais com controle mesmo, porque até agora a gente praticamente não trabalhou com controle ainda, né? Foi só discretização, sinais e sistemas discretos. Porque o que acontece? No trabalho, se for o meu caso, por exemplo, minha máquina não roda o MATLAB, né? É bem antiga, então o processador é bem fraco. Uhum. Eu instalei o Octave, né? Ele até roda, sim, mas também não roda mais ou menos. E ele não tem, tipo, para fazer o trabalho, todo mundo tá usando o Simulink. E minha máquina não suporta, então eu tava querendo usar o Octave. Só que ele não tem os blocos que o Simulink tem, por exemplo. Teria que gerar tudo isso, certo. toda a função, tudo em comando, né? E eu não estou conseguindo ver como que eu faria essa expressão. Bom, quando você discretiza a sua planta, você pode ali por linguagem de código obter a resposta dela discretizada. Então você vê a saída da tua planta com integraizinhos ali, certo? Qual que é o problema disso? Ou qual que é a vantagem do Simulink? No Simulink eu consigo misturar planta contínua com controlador discreto. Quando eu estou fazendo em linguagem de código, no MATLAB ou no Octave ali, né, não estou fazendo na linguagem visual, estou fazendo com código, eu só consigo colocar planta discreta com controlador discreto, eu não consigo misturar as duas coisas. E às vezes, se eu não acertar a frequência de discretização, se eu cometer algum erro na discretização da planta, quando tudo é contínuo, eu não enxergo o problema, certo? Eu só vou enxergar ou quando simular no Simulink a minha planta contínua com controlador discreto, ou quando eu aplicar na prática, né? Aí eu vou descobrir que tem algum problema que eu não consegui ver antes. Dá para fazer, certo? Você pode fazer no Octave sem utilizar o Simulink. Os meus exemplos eu vou estar mais no Simulink, mas dá para fazer só no Octave ali, certo? Dá para projetar o controlador. O problema é que pode ser que algum problema fique escondido quando tudo é discreto. E você só vai descobrir quando aplicar no teu trabalho. Tá joia? Não é o fim do mundo, tá? Dá para trabalhar dessa forma, mas não é a melhor, tá?
Infelizmente a gente não pode ir no instituto, né? Lá nós temos computadores para isso, então fica um pouquinho prejudicado aí o trabalho nesse sentido. Mas dá para fazer, tá? Não, limita alguma coisa, mas dá para fazer. Tranquilo. Porque é nisso que eu tô pensando, né? Como não tem o Simulink, como que eu vou gerar essa planta por linha de código, como que eu vou conseguir Certo. visualizar? Deixa eu ver. O teu colega Rafael, aquela função continue to discrete, Rafael, ela funcionou no Octave? Estão respondendo aí? Você não chegou a testar aquela função, né? Ela deve funcionar ou o Octave deve ter alguma função equivalente, tá? Para estar discretizando aí a planta. Então, por que a gente discretiza a planta? Né? Para fazer o projeto controlador. Né? Nós vamos ver na nossa próxima aula que um método mais simples aí, é praticamente o que vocês já fizeram. Né? Eu faço o projeto do meu controle contínuo, pego minha planta contínua, faço o projeto do controlador contínuo, e no final eu vou lá e discretizo o controlador. Certo? Isso é um método de projeto. Qual que é a desvantagem desse método? O meu controlador discreto, no máximo, vai ter a performance do contínuo. O outro método de projeto seria, eu discretizo a minha planta e faço o projeto do meu controlador diretamente no sistema discreto. Eu vou lá, tento ajustar os polos e zeros do meu controlador, de tal forma que eu consiga ajustar. Então, dá para fazer as duas coisas, certo? Então, você pode pegar a planta contínua, faz o projeto do controlador PI, PID, como se meu sistema fosse contínuo, meu controlador fosse contínuo, e no final eu simplesmente vou com essa função continue to discrete e discretizo o controlador. A outra abordagem seria discretizo a planta, trabalho com a planta discreta e faço o projeto do meu controlador para posicionar os polos do meu sistema em malha fechada onde eu queira. Nós vamos tentar ver isso na próxima aula, tá? Tá. O que acontece? A ideia de utilizar o Simulink para colocar a planta contínua e o controlador discreto, eu uso bastante na minha aula, porque na minha aula que eu dou é só teórico, certo? Então isso fica mais próximo do real. Mas como vocês têm ali, vocês vão implementar isso na prática, essa etapa do Simulink não é indispensável. Por que acontece? Digamos assim, pelo menos um entendimento que eu estou tendo dessa matéria, né? Uhum. Tipo, a primeira parte é levantar a planta, tudo, ok? Com a parte da análise da frequência, eu entendi que fica mais fácil da gente enxergar o limite de ganho que a gente consegue aplicar na nossa planta, no nosso controlador, né? Com o diagrama de Bode e tal. E essa parte que a gente está vendo agora, de discretizar, eu não estou conseguindo ainda visualizar como que eu levaria isso para o meu projeto. Eu entendi isso. Porque você não consegue implementar controlador contínuo no processador digital. Né? Aí eu tô perdido, eu tô boiando assim, eu vi a ideia. Que você chega lá no teu controlador. Quando você está simulando, você chega lá no teu controlador em S, certo? Uma função de transferência em S. Certo? Essa função de transferência em S, que representa uma equação diferencial, você não consegue implementar isso no controlador digital, não tem como se fazer. O controlador digital não é contínuo. Certo? Então, você precisa discretizar o controlador. Para implementar um controle contínuo, é aquela figurinha que eu mostrei logo no início da aula passada, você tem que implementar com um POP, amplificador operacional, para fazer um controlador contínuo. Para fazer um controlador, para implementar num processador digital, você precisa discretizar esse controlador, certo? E o processo de discretização, eu estou tentando mostrar para vocês que tem vários impactos no sistema.
Então, a escolha da frequência de amostragem é importante. Boa parte de tudo que eu falei para vocês é para mostrar que a escolha da frequência de amostragem é muito importante. Tentando comparando sempre o que é o sistema contínuo com o sistema discreto. Sim, sim. E isso também vai impactar em como você vai projetar o teu controlador. O mais simples de tudo é o que eu comentei para você. Se você faz o teu projeto do teu controlador, supondo que tudo é contínuo. Obtém o teu controlador contínuo, você vai nessa função que eu falei, contínuo to discreto, e discretiza. Obtém um controlador discreto. Esse controlador discreto é que eu consigo implementar no processador digital. Eu acho que o professor Campos, né, ele deu um método de discretização que é por Euler ali, né? Então, você transforma teu sistema, a tua equação diferencial, discretiza ele de uma forma assim mais simples, né? Mas essa que é a ideia. Também é entender que para eu discretizar o controlador, eu tenho que ter alguns cuidados. O mais importante de tudo é a escolha da frequência de amostragem. Essa análise que vocês viram em frequência, eu vou mostrar alguns diagramas de Bode para mostrar como que a gente pode usar esse diagrama de Bode para escolher a frequência de amostragem. Certo? Na próxima aula, então, eu vou tentar trazer mais exemplos, então, para tentar fazer mais simulações aí no MATLAB para ficar um pouquinho mais palpável, certo? Que realmente dar esse conteúdo em 3 dias ficou muito apertado. Eu acho que eu não consegui condensar suficientemente as informações, certo? Eu tentei passar rápido, algumas coisas eu pulei, mas realmente ficou muito curto aí para a gente ver tudo que a gente precisava ver. O conteúdo acho que não tem como condensar muito mais do que foi condensado, né? Porque é muito extenso. Né? O que dá é eu chegar aqui para vocês, apresentar alguns conceitos e falar, é isso aqui, tá? Como chego nisso aqui, vocês vão... É o que eu poderia fazer se eu quisesse condensar, né? Só apresentar O que eu estou sentindo, assim, que talvez o que poderia me ajudar, no caso, seria a gente pegar um estudo de caso, por exemplo. Vamos fazer todo um processo de transformado, analisando, digamos, um circuito RC ou... Eu tenho isso aí para algumas funções de transferência e tenho também para um motor de corrente contínua. Eu tenho um exemplo de motor de corrente contínua, acho que dá para mostrar isso para vocês com esse exemplo. Professor. Oi. Você pode recomendar um livro que a gente possa consultar aí? Posso. Eu acho que eu coloquei também isso, eu acho que tinha no slide ali do primeiro dia. Certo? Dá uma olhada. Eu gosto bastante desse livro do Benjamin Cool, certo? Eu gosto desse livro aqui. Eu tenho a impressão que como se diz, se vocês forem lá acho que é no Swap, né? Tem uma biblioteca digital ali que vocês conseguem acessar alguns livros. Eu tenho a impressão que lá... Eu não trabalhei com esse livro aqui, certo? Esse último aqui eu acho que tem lá na biblioteca digital. Eu praticamente gosto mais do Cool, certo? Benjamin Cool. Mas eu não sei se esse tem lá na biblioteca digital. Está no slide da primeira aula? No slide da primeira aula aqui. Acho que é o terceiro slide, certo? Aí eu não estou compartilhando agora, né? Eu estou com ele aberto ali. Então, no slide da primeira aula, o terceiro slide, tem um livro ali. Eu estava mostrando aqui no PowerPoint, mas vocês não estão vendo. Eu já abri aqui. O primeiro livro que tem ali é o do Benjamin Cool. Eu gosto bastante desse aí. Ok. Mas tem outros exemplos ali que também dá para vocês começar a estudar aí. Ótimo, obrigado. Eu acho que os 2 últimos que tem ali, eu acho que eles têm na biblioteca digital ali do Instituto.
O ruim daquela biblioteca é que você não consegue baixar o livro, você tem que ficar vendo ele online. Quando é para tablet, o celular, o aplicativo, dá para baixar. Ah, Só é dá? muito lento. Ah, ok. Para dispositivo móvel, baixa. Uhum. Tá, joia. Precisa de algum aplicativo para baixar ou só utilizando o Internet Explorer consegue? Instala o próprio aplicativo da Pearson. Ah, ok, ok. Uhum. Tá, Ele joia. tem um aplicativo próprio deles, aí dá para ler offline. Ah, ok. Eu não cheguei a fazer isso aí. Eu tentei só no computador mesmo e fiquei decepcionado que eu não conseguia baixar o livro. Não, e mesmo no aplicativo ele era lento demais. Uhum. Certo. Biblioteca virtual, chama, aí baixa, acho que tem que instalar pela Play Store, né? Ah, Quem ok, for ok. Android, é Biblioteca Virtual Pearson. Uhum. Aí faz o login. Tá, joia. Vou tentar isso aí depois, então. Obrigado, hein? Então, pessoal, mais dúvidas, sugestões? O Bom, meu áudio cortou, né? cortou no final. Não, é que dá para. Primeiro tem que instalar o aplicativo É, no Android, né? aham. E depois faz o login com os dados do Instituto. Ah, ok, ok. Vou tentar fazer Aí isso eu aí. já baixei alguns. Tem uns que fica uma semana e não baixa, mas tem uns que baixam rápido. Aí eu não fico Certo. na loja, o aplicativo ele deve ter lá seus problemas, né? Mas Uhum. existe essa possibilidade. Ok. Só para dispositivos móveis. Uhum. Tá, joia. Acho que eu vou tentar depois. Ok. Então, pessoal, Obrigado. acho que falhou de novo, Jairo. Não, só agradecendo. Obrigado Bacana. pela. Eu agradeço aí pelas informações. Mais alguma sugestão, pessoal? Dúvidas aí? Ok. Bom, pessoal, já está um pouquinho tarde aí. Nós vamos encerrando essa aula, então. Nós voltamos a conversar aí, então, semana que vem. Tá ótimo, obrigado. Professor, então essa aula está gravada para a gente rever de novo, né? Tá gravando sim. Até amanhã eu coloco lá no Moodle. Vocês devem ter visto que a aula semana passada eu reparti em 4 vídeos, né? E coloquei lá no Moodle. Valeu então, pessoal. Obrigado, professor. Eu que agradeço a presença de todos. Nos vemos de novo aí semana que vem. Boa noite para todo mundo.